Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Passamos a leitura do capítulo número 2, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio santo que possuímos, meu Deus, de reunir-nos com o Teu povo, com a Sua igreja, na Tua casa, e juntos podemos adorar ao Senhor, bendizer o Seu nome, pelo privilégio que temos de possuir em nossas mãos a Tua palavra, pela alegria que temos em saber que o Teu Espírito habita em nós e fala conosco, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Te rogamos, meu Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, ilumine os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra hoje à noite, e possamos tirar dela lições valiosas, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, como é difícil entendermos os planos de Deus, e por diversas vezes nós ficamos um pouco assustados quando nos deparamos com ações divinas que nós não entendemos bem, quando nos deparamos com ações divinas que nos assustam. Por exemplo, porque o Senhor permite ataques em países, por exemplo, como nós vamos ver nas últimas semanas lá na Síria, ora um ditador atacando alguém com gases tóxicos, ora um outro atacando com mísseis, e crianças no meio dessa confusão toda, sofrendo, carregando irmãos e morrendo à míngua de fome. Por que o Senhor permite situações assim? Porque o Senhor muitas vezes nos permite, irmãos, servos de Deus fiéis, santos, que caminharam o tempo todo nos pés do Senhor, mas de repente o Senhor permite uma doença grave, séria, dolorosa, sofrida, que demora anos para concretizar uma morte. Por que o Senhor permite coisas assim? E não é próprio da nossa natureza chegar e perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor está agindo dessa maneira? Por que isso está ocorrendo na minha vida ou na vida de terceiros? Foi isso que Abacuque fez. Primeiro, Abacuque chegou com uma queixa diante do Senhor. A queixa que ele chegou foi: Senhor, Israel está perdido. Israel está em meio à violência, à opressão. Israel está em meio a litígios. Senhor, o Senhor não está vendo tanta coisa ruim acontecendo? O povo de Deus está em pecado e os pecados são graves. O Senhor não tomará nenhuma atitude, o Senhor não vai fazer justiça em meio a isso tudo. O Senhor se levanta a partir do versículo 5 e diz: vocês vão ver justiça como nunca se fez no passado. Todos vão ficar maravilhados, todos vão ficar assustados com o que eu vou fazer, porque eu vou levantar uma nação, os caldeus, versículo número 6, e eles irão invadir Israel, e vão produzir o pavor em todos eles, e vão produzir coisas terríveis entre eles, e eu vou espalhar esse povo por tudo quanto é canto, e eu vou levá-los cativos comigo, e eu vou produzir um grande mal dentro de Israel. De repente, versículo 12, Abacuque diz: eu não entendi. Como é que o Senhor vai usar um povo que é pior do que Israel contra Israel? Como é que o Senhor vai usar gente ruim desse jeito? A grande dúvida de Abacuque, no versículo 12 em diante, é: Senhor, como é que o Senhor prometeu a Abraão que faria desse povo uma grande nação, e agora pega uma nação ímpia e coloca contra esse povo, destruindo esse povo? O Senhor vai realmente usar ímpios contra os seus eleitos, contra os seus santos? O Senhor vai realmente puni-los desse jeito?
como é que o Senhor vai levantar o inimigo desse jeito e pescar os teus servos de forma tão dolorosa e destruir-nos todos? Senhor, como é que o Senhor faz uma coisa dessa? As palavras de Abacuque, do versículo 12 ao 17, foram duras, inclusive. Foi um rebate caloroso. Ele se levanta não contra o Senhor, não de forma duvidosa, mas por fé. Nós vimos que o ato de fé foi no fato dele ter se levantado para conversar com Deus. Mas ele usou palavras duras, palavras severas. Ele diz: como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Ele questiona a forma como Deus lida com as coisas, mesmo que reconheça que o Senhor é justo, no versículo 12. Ele se levanta para questionar os atos divinos. Agora, capítulo 2, meus irmãos, ele inicia o capítulo esperando de Deus a resposta. E Deus vai respondê-lo. Deus vai respondê-lo de forma muito bonita, descrevendo qual é o plano dele, descrevendo o juízo que vai derramar sobre os caldeus e manifestando a glória de Deus no final a ele. É por isso que ele consegue no final glorificar ao Senhor, dizendo: que coisa boa, porque o Senhor tem planos nisso tudo e eu preciso aprender a confiar no Senhor. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, que vai do versículo 1 ao versículo de número 4, mostra exatamente essa fase inicial dessa segunda resposta que Deus vai dar a Abacuque. Nesse momento nós temos 3 eventos bem rápidos. Primeiro mostra a atitude do próprio profeta, do que ele está pensando em fazer, qual é a atitude que ele tem que tomar agora. Em seguida mostra a própria resposta do Senhor na atitude que o profeta deveria ter em relação à profecia que ele está recebendo nas mãos. E por último o Senhor diz por que as suas atitudes estão sendo de punição a Israel, e como o Senhor se levanta contra Israel, mas na verdade, como o próprio Deus é misericordioso, até mesmo quando pune a Israel. Essas 3 ações que vão ser manifestadas aqui no texto, meus irmãos, nos mostram exatamente como é que nós devemos agir, quando aquilo que Deus diz que vai fazer, ou quando aquilo que Deus faz, nos deixam atônitos, para não entendermos exatamente o seu projeto. Por isso que vamos meditar sobre atônitos diante da obra providencial de Deus no mundo. 3 ações o texto nos sugere que devem ser tomadas. A primeira ação, versículo número 1, é: espere a palavra de Deus. Notem, meus irmãos, que Abacuque, de repente, no versículo de número 1, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia. Ele já começa dizendo: vou buscar um lugar de elevação, vou buscar um lugar alto. Muitos olham para esse texto e dizem: ele foi para Jerusalém, subiu na muralha de Jerusalém, é tanto que ele usa o termo sobre a fortaleza, e na cidade de Jerusalém, lá do alto, ele está contemplando e tentando buscar a palavra do Senhor. Mas pode também ser, na verdade, uma figura de linguagem, e o Senhor faz isso por várias vezes, os servos de Deus esperando da palavra de Deus a resposta. Jeremias, meus irmãos, no capítulo 42 do seu livro, diz que espera por 10 dias a voz do Senhor. Por 10 dias eles esperam uma resposta da parte de Deus. Mas em específico o texto diz que ele se posiciona numa condição de vigia. Versículo 1 diz: eu vou esperar a voz do Senhor, mas eu vou me colocar na minha torre de vigia. Essa figura do vigia, ou essa figura do atalaia, era aquele que ficava em cima da fortaleza, em cima da muralha, vigiando a região. Então esse camarada ficava 24 horas por dia, olhando para ver se vinha inimigo. A Bíblia vai nos dizer em Ezequiel que ele era responsável pelo sangue do povo, a tal ponto que se ele visse o exército vindo e não avisasse, ele era o responsável direto por todas as mortes que fossem decorrentes dessa invasão, de forma que o sangue seria requerido dele, das mortes naquele dia. Mas se por um acaso ele avisasse o povo, dizendo que os inimigos estavam vindo, mas que ninguém atendesse, diz, aí ele não é mais responsável. Aí a gente entende, por exemplo, quando Paulo, lá em Atos, diz para a igreja de Éfeso, para os presbíteros da igreja de Éfeso, dizendo: eu lavo a mão do sangue de vocês. Ele está dizendo: eu estou agindo como um atalaia, eu avisei vocês dos perigos, agora está por conta de vocês, eu não devo mais nada, eu avisei. Primeira coisa que Abacuque faz é dizer: eu vou me colocar no meu lugar de profeta, no meu lugar de vigia.
Eu vou me colocar como um atalaia. O meu lugar é de observação. Meu lugar é ver o que Deus está preparando. Por isso mesmo ele se posiciona no lugar onde ele vai contemplando a vontade de Deus e esperar de Deus a resposta. Mas olha que coisa interessante. Ele diz: eu vou me colocar nessa torre de vigia, vou me colocar sobre essa fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. O que ele está pretendendo fazer nessa torre de vigia? Ele diz: eu vou vigiar. Vigiar quem? Vigiar o que Deus tem para responder. Nós não sabemos quanto tempo demorou entre a queixa dele no primeiro capítulo e a resposta de Deus no capítulo 2. Pode ser que tenha sido rápida, pode ser que não. Mas a atitude de Abacuque aqui é dizer: eu vou vigiar. E o vigia não sabe o que ele está esperando, ele não sabe que hora vai chegar o que ele está esperando. O que ele está simplesmente dizendo é: o que posso fazer agora que o Senhor manifestou a sua vontade? O que posso fazer depois de ter orado ao Senhor, questionando a vontade dEle? O que eu posso fazer? Quais são as atitudes que eu posso tomar? Ele diz: a única coisa que eu posso esperar é que Deus fale. Essa, meus irmãos, é a atitude mais bonita aqui descrita em Abacuque. Ele não faz nada antes que Deus diga alguma coisa. Ele se posiciona como um vigia. E definitivamente o trabalho de vigia é terrível. O trabalho de vigia é ficar o dia inteiro fazendo nada. Já parou para pensar nisso? É alguém que parece extremamente improdutivo. É alguém que não está produzindo absolutamente nada. Ele não constrói nada, ele não faz nada, ele fica lá sentado olhando. Talvez por isso, o pessoal que é contratado para vigia, tira cochilos, dá passeios, foge um pouquinho de vez em quando, arranja outra coisa para fazer. Mas é impressionante porque isso é uma reclamação de todo profissional, de toda empresa que tem vigia. Reclama dos vigias porque os vigias não estão vigiando. Que trabalho maçante, ninguém consegue vigiar uma noite inteira. Ele diz: é isso que eu vou fazer. Não tem muito o que ser feito agora. O Senhor já disse o que quer, eu já disse o que eu penso. O que é que eu faço agora? Eu vigio. Eu pacientemente espero. E o que é que ele espera, meus irmãos? Esse papel desse profeta como vigia do Senhor, que espera pela palavra de Deus, não está esperando uma coisa boa. Versículo de número 1, ele termina assim: quero ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. O que na verdade está acontecendo aqui, é que ele está meio assustado com o que Deus pode responder. A expressão que ele usa aqui para queixa, era um método utilizado naquela época de sabedoria. Era quando você chamava Deus, convidava Deus para um debate. Você vai ver esse método aqui sendo utilizado por Jó. No livro de Jó, Deus diz: levanta-te, Senhor, porque eu quero debater contigo. Ele vai dizer inclusive que derramaria sobre Deus todos os seus argumentos, que ele poria a sua posição e Deus seria obrigado a reconhecer. Essas posições parecem ser arrogantes, mas era a maneira dos judeus discutirem e encontrar sabedoria, porque eles esperavam que em Deus, ou seja, que na resposta de Deus houvesse a sabedoria que ele precisa. Então era uma espécie de provocação que eles faziam para Deus, mas esperavam que Deus os repreendesse. Então o grande princípio aqui por trás, por exemplo, se você procurar o livro de Provérbios, você vai encontrar o tempo todo o texto dizendo que na repreensão do Senhor há sabedoria, que quando o Senhor repreende, os servos de Deus se tornam sábios. O que Abacuque está esperando aqui é Deus o repreender. Ele não está esperando uma palavra doce, ele não está esperando que Deus o acalente, ele não está esperando nada bonito, ele está esperando, pelo contrário, Deus o confrontar. Ele está esperando que Deus o ataque, e que nesse ataque que Deus vai dar a ele, tenha as respostas para as coisas que o estão deixando angustiado. Ele está esperando que o Senhor dê sabedoria a ele, quando o exortar, quando o confrontar. É por isso que ele chega agora e diz: eu vou esperar pela resposta da minha queixa. E a expressão queixa aqui é uma expressão jurídica, de alguém que está no tribunal, típica lá de Jó.
eu quero que o Senhor se levante como num tribunal, eu quero colocar a minha queixa, eu quero colocar a minha questão judicial na presença dele. E na voz do Senhor ele pensa, vou ser respondido. Meus irmãos, quando as coisas estão confusas para nós, quando nós olhamos os homens ímpios prosperando, como acontece no Salmo, quando nós vemos as coisas acontecendo exatamente da maneira oposta como a gente esperava, quando nós esperamos que um Deus misericordioso se comporte de um jeito, ele se comporta de outro, quando nós esperamos que Deus, que tem o controle de tudo, faça exatamente o oposto do que nós esperamos dele, a única atitude que nós podemos tomar, meus irmãos, é humildemente esperar que a palavra de Deus seja ouvida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Calvino, meus irmãos, comentando sobre esse texto, ele diz que todos aqueles que se entregam aos seus próprios conselhos merecem ser esquecidos por Deus e ser deixados por eles para que sejam arremessados daqui para ali, de cima para baixo e de baixo para cima por Satanás. Pois a única segurança do fiel que não falha é a aquiescência na palavra de Deus. A única coisa que nos dá segurança no mundo ainda é a palavra de Deus e não nossa própria imaginação. Quando nós começamos a avaliar a forma como Deus rege o mundo pela nossa própria imaginação, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós nos colocamos contra Deus. O que Abacuque nos ensina logo de cara é o que nós precisamos ouvir, são os argumentos de Deus sobre o que Ele está fazendo. Nós precisamos perguntar ao Senhor, por que o Senhor está mantendo o mundo em polvorosa? Porque o mundo inteiro está virado de cabeça para baixo. Nós buscamos na palavra do Senhor a resposta para isso. Porque se não buscarmos a resposta na palavra do Senhor, a impressão que nós temos é que Deus está perdendo o controle. A impressão que nós temos é que o Senhor não está resolvendo mais nada, que o Senhor entregou todos à sua própria sorte. Mas quando buscamos a palavra do Senhor, nós descobrimos que o Senhor sempre terá-nos palavras de sabedoria. Irmãos, quando a igreja do Senhor para de buscar a resposta para os seus problemas, para as suas questões no Senhor, e começa a buscar respostas em outros lugares, ao contrário de encontrar sabedoria, ela vai encontrar loucura. A atitude do povo de Deus, quando está perplexo, atônito com a providência divina, ainda é esperar pela voz de Deus. A segunda ação, meus irmãos, que o texto nos dá, quando nós estamos atônitos diante da obra providencial de Deus nesse mundo, é divulgar a palavra de Deus, versículo de número 2. O texto nos diz que ele senta e diz que o Senhor me responda, eu não vou fazer mais nada. Mas de repente, versículo 2 diz que o Senhor respondeu, veja a alegria do profeta, o Senhor não deixou o seu servo sem a sua voz, o Senhor disse exatamente o que ele deveria fazer agora. Mas é impressionante porque a primeira atitude de Deus com relação à pergunta de Abacuque não é necessariamente a resposta a Abacuque, mas é agora uma atitude que Abacuque deveria tomar. Notem, qual foi a resposta do Senhor? Versículo número 2, o Senhor diz, escreve a visão. Isso parece óbvio, nós temos o livro na mão, mas se os irmãos prestarem atenção, o livro de Abacuque não tem um endereço típico. O livro de Abacuque é uma conversa entre Deus e ele e Deus. O livro de Abacuque não tem uma característica de um anúncio formal aos homens, pelo contrário, é um diálogo íntimo, é uma conversa tete a tete, é um problema que Abacuque tem, que precisa ser resolvido, que é colocado diante de Deus em oração e que Deus responde. Então é um dilema de Abacuque, não é um dilema de Israel. E por isso mesmo, isso aqui é uma coisa só dele e Deus. Mas de repente, a primeira coisa que Deus diz aqui no capítulo 2 é, escreva isso. Escreva isso. Você vai colocar isso que você acabar de ouvir agora no papel. Não necessariamente no papel, a gente vai ver daqui a pouco. Mas você vai registrar isso aqui. Olha que coisa bonita, o que você tem nas mãos hoje à noite, o que você acabou de ler comigo, foi uma obediência a uma ordem. Foi Abacuque obedecendo a Deus. Deus disse, essa nossa conversa não pode ser perdida,
essa nossa conversa não pode ficar só na sua memória, essa nossa conversa não pode se perder no tempo, essa nossa conversa tem que ser registrada, você vai ter que escrever isso, e você tem que agora buscar agora, registrando isso, não só ficar para você, mas olhe, ele diz assim, grave-a sobre tábuas para que se possa ler, até quem passa correndo. Ele diz, a informação que você tem agora, deve ser transmitida a pessoas, eles devem ouvir isso, eles devem saber isso, mas tem algumas coisas importantes aqui, porque o texto diz que ele devia gravar sobre tábuas. Na verdade, tábua, quando a gente pensa em tábua, a gente pensa literalmente em madeira, e de cara a gente já vai pensando que ele pegou a madeira e escreveu, mas na verdade, o que ele fez foi registrar o texto em barro, em argila, eram as tabuazinhas feitas de argila, mas só que a profecia é pequena, não tem tantos capítulos assim, ela é muito curta. A pergunta que a gente faz é, por que precisa de tanta tábua? O texto diz, escreve-a sobre tábuas. A segunda pergunta é, existiam outros métodos, existiam outras maneiras de escrever, por exemplo, tem profeta que escreve em pergaminho, tem profeta que escreve em códice, tem profeta que escreve em couro. A pergunta é, por que de repente o Senhor chega e diz, escreva em tábuas, escreva em tábuas? Em primeiro lugar, meus irmãos, o fato de ser no plural mais de uma tábua, e segundo, de ser uma tábua, é uma referência direta de que o que Abacuque está apresentando a Israel tem a mesma força e o mesmo poder e a mesma origem de duas tábuas que foram entregues lá no Monte Sinai, tem a mesma força e a mesma origem das tábuas da lei. Ele está dizendo, escreva nos mesmos formatos, escreva da mesma ordem, trazendo à tona para que eles se lembrem. Eles precisavam lembrar que quebraram as tábuas da lei, eles precisavam lembrar de que quebraram a lei do Senhor. O Senhor então dá o formato da lei do Senhor, para que eles soubessem que o que eles estão fazendo é recebendo a recompensa pela quebra da lei. Eles deveriam saber disso. Então o formato é importante. Escrever em tábuas é para que eles lembrassem de duas tábuas do passado que eles estavam quebrando. Eles estavam quebrando a lei do Senhor. Eles escrevem tábuas. Mas em segundo lugar, além do fato de que está relacionado à lei do Senhor, é por causa do tamanho da letra. O texto nos diz que ele deveria escrever isso, e ao escrever isso, ele deveria escrever num tamanho grande, numa letra grande, a tal ponto que isso não seria somente um relato a ser lido, mas é praticamente um placar a ser estendido. É uma coisa grande. Ele diz, olha, escreva esse material a ponto de que quem passa, até correndo, possa ler. Só que, queridos, a imagem de alguém que passa correndo, a pergunta é, ele passa correndo e vai ser informado enquanto lê? Para que serve a informação que esse homem pegou enquanto estava correndo? Na verdade, meus irmãos, escrever esse painel para Abacuque é uma proclamação da palavra a terceiros. Ele está apresentando uma mensagem para que os homens levem. Por exemplo, a Bíblia sempre vai usar a figura de corrida para a proclamação da mensagem do Senhor, onde os profetas do Senhor deveriam sair correndo e proclamando a mensagem do Senhor. Por exemplo, essa é uma das queixas que o Senhor faz com relação aos falsos profetas em Jeremias. Diz o Senhor, eu não disse o que eles estão dizendo, mas eles saem correndo, proclamando a mensagem. O que o Senhor está dizendo para Abacuque é, escreva de um tamanho tão grande, que os homens passem, vejam essa mensagem e a transmitam com urgência. Então note, ele está dizendo, essa mensagem não é mais particular, essa mensagem é para todos, essa mensagem é importante, tão importante quanto foi a lei lá no início, essa mensagem deve ser apresentada para que todos vejam, essa mensagem tem que ser divulgada, para que aqueles que passam correndo, leiam a mensagem e repliquem essa mensagem, por onde eles passarem. Esses homens são replicadores, esses corredores são proclamadores da mensagem. Por que essa mensagem é tão importante e todo mundo precisa ouvir?
É porque é uma pergunta séria. O Senhor disse, Abacuque disse, o Senhor fez uma promessa a Abraão. A promessa que o Senhor fez a Abraão é que ele teria uma nação inteira com o nome dele, que o Senhor faria dele uma grande nação. Agora o Senhor usa os caldeus para destruir essa nação? Alguém precisa saber. Eles precisavam entender qual era a vontade do Senhor. Eles precisavam entender de que Deus tinha um projeto ali, e ele precisava ser anunciado. Por isso que para quando eles passarem correndo, eles vão anunciar correndo a mensagem do Senhor. Irmãos, quando as coisas estão esquisitas, quando tudo está dando errado, quando parece que os planos de Deus estão de cabeça para baixo, além de esperar a palavra do Senhor, é nosso papel apresentar a palavra do Senhor ao mundo. Não é ficar reclamando em Facebook, mas é dizer para o mundo que o que está dando errado, que está tudo dando errado, exatamente por ausência da palavra de Deus. De novo nós precisamos colocar a palavra de Deus com letras gigantes nas portas das nossas igrejas. Nós precisamos de novo anunciar a mensagem do Senhor visível. Ela precisa de novo ser transmitida para todas as pessoas lá de fora. A mensagem do Senhor não pode estar restrita somente a mim. Quando o Senhor fala com o seu povo, não é para o seu povo somente se deleitar na mensagem, mas é para o povo proclamar essa mensagem. O mundo está virado de pernas para o ar exatamente por falta de sal, porque o povo de Deus deixou de ser testemunha, porque o povo de Deus deixou de proclamar. Assustadoramente eu tenho visto muitos crentes mandando a igreja do Senhor ficar calada. Quando a gente fala sobre política, quando a gente fala sobre ideologia de gênero, quando a gente fala sobre aborto, quando a gente fala de feminismo, de marxismo cultural, eu vejo os comentários na internet dos crentes dizendo: não mistura política com igreja, isso é uma coisa, são duas coisas que não se misturam, não se fala sobre esse assunto, você tem preocupação com a alma, pastor não deveria estar discutindo sobre isso, pastor não deveria estar preocupado com isso, como se a palavra de Deus precisasse ficar presa dentro da igreja. Não, meus irmãos, o homossexualismo tem crescido pela ausência da palavra de Deus, a violência tem crescido por ausência da palavra de Deus, a desobediência dos filhos e a imoralidade dos filhos tem crescido por falta da palavra de Deus, os homens têm se perdido, o aumento enorme de suicídio tem crescido por falta da palavra de Deus, os homens estão em desespero e depressão por falta da palavra de Deus. O mundo não precisa de um bom político, o mundo não precisa de boas leis, o mundo não precisa de salvadores da pátria, o mundo precisa novamente ter a palavra de Deus com letra grande, dizendo o que diz o Senhor. Os homens estão perdidos, mas eles estão perdidos porque a luz que existia está escondida, a palavra de Deus está presa dentro de muitas igrejas. A conclamação que o Senhor faz em matéria de ação aqui é: ok, pegue a mensagem, transmita a mensagem. A sua pergunta é importante, Abacuque. A minha resposta deve ser ouvida por todos os moradores de Judá. Não é só para você, não é só particular. O que Deus te diz, você diz para todos. É isso que você tem que fazer. A terceira ação, meus irmãos, de quando estamos atônitos diante da obra providencial de Deus neste mundo, é confiar na palavra de Deus. Versículos 3 e 4. Versículo 3 ele diz: anuncie, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. É interessante aqui o fato de que, da mesma maneira como lá no Sinai, nas palavras de Moisés, tem um tom escatológico, onde o Senhor vai dizer o que vai fazer com o povo de Israel, agora o Senhor dá o mesmo tom escatológico aqui, as palavras de Abacuque, diz: eu vou falar do que vai acontecer também. A visão que você vai escrever, Abacuque, é sobre algo que vai acontecer. Mas é incrível porque versículo 3 ele diz: a visão ainda está para cumprir-se. Isso não é uma coisa que está se cumprindo agora.
E é bem verdade, porque o que o Senhor vai fazer em Israel não vai se cumprir agora, vai se cumprir algum tempo depois. Vai demorar algum tempo até que o Senhor mande os caldeus para invadir Jerusalém. Mas ele está dizendo aqui, vai se cumprir no tempo determinado. O que o Senhor está informando para Abacuque é: eu tenho a hora certa de fazer as coisas. Registre e anuncie, para que o povo saiba de que o que eu prometo, eu cumpro. Do que eu estou para dizer aqui, na verdade vai acontecer, porque tem data e hora marcada. E de repente, meus irmãos, o vislumbre que ele dá aqui é muito maior do que simplesmente a destruição de Jerusalém pelos caldeus. A partir do versículo número 3, os irmãos vão ver isso, não só hoje como no próximo mês, ele descola a profecia do evento em específico, apontando não só para aquele momento, quando os caldeus iriam invadir Jerusalém, mas ele aponta para o juízo final, e ele começa a dizer, essa mensagem agora, ela deve ser proclamada, não só para os judeus, naquela época, por isso que ela deveria ser escrita naquela época, mas eu e você hoje, em 2018, temos em nossas mãos, as palavras do profeta Abacuque escritas para nós, não só para eles lá atrás. Ele está dizendo, a visão que vocês têm na mão, escrita, vai cumprir-se no tempo determinado, vai cumprir-se na hora certa. O que é que vai cumprir-se na hora certa? O texto diz, mas se apressa para o fim e não falhará. Ele chega e diz, a cada dia que passa, está mais perto o cumprimento da visão que eu vou dar a você agora. A cada dia que passa, está mais próximo o que você deve esperar, que está escrito nessa profecia. Está mais perto o que está nessa profecia. E não se engane, ele diz, está mais perto e não falhará. Não vai falhar. Que garantia eu tenho de que essa palavra não vai falhar? Que garantia eu tenho de que ele vai se concretizar? É a garantia de quem falou. O que o texto está dizendo é, escreva o que eu vou dizer, diz o Senhor. Eu tenho um juízo a executar. E essa visão vai se cumprir no tempo determinado, e ela está chegando rápida, ela não vai falhar. E se tardar, se demorar, o que é que você tem que fazer? Espere. Olha que coisa. O Senhor diz para eles, meu filho, vai ser rápido, mas pode ser que demore. O Senhor está esquisito aqui, porque ele disse no início, não vai tardar, ela está para se cumprir, vai ser rápida. Aí depois ele diz, mas se demorar, peraí, ou ela demora ou ela vem rápida, não tem como ser as duas coisas. E aí os comentaristas ficam dando um nó aqui, tentando resolver o negócio. Vocês dizem, peraí, a profecia vai se cumprir logo ou vai demorar? O que é que ele está querendo dizer com isso? O princípio aqui por trás depende do que você acha demorar, porque afinal de contas, a Bíblia nos diz que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou. Isso é rápido, para Deus é tudo muito rápido. Ele está dizendo, vai ser assim, vai ser um pulo, vai ser muito rápido, essa visão vai se concretizar. Mas para você pode ser que demore um pouquinho. Lembre, meus irmãos, que quando o Senhor prometeu um filho a Abraão, demorou 20 anos para o menino chegar, e para o Senhor foi rápido. Eles, você vai ter um filho, se preocupe não, já chega. Aí Abraão fica lá esperando, demora. Ele está dizendo, mas você pode achar que vai demorar um pouquinho, você pode achar que demora. Foi por isso que Jesus disse, eu vou voltar, e volto rápido. Faz 2000 anos, mas é rápido. Pode ser que você ache que está demorando um pouquinho. Se você acha que está demorando um pouquinho, o que é que você faz? Espere. É isso que ele coloca aqui. Ele está dizendo, a visão vai se cumprir, a promessa vai se realizar, não tenho dúvida. Você precisa esperar o dia que essa visão vai se concretizar. Ela há de vir. Pode ser que na sua perspectiva demore, mas se na sua perspectiva ela demora, espere. É por isso que o autor Pedro vai dizer que muitos acham que as promessas estão demorando e a julgam demorada demais.
Diz, mas eles não entenderam que o Senhor está sendo muito gracioso nessa demora. Ele está dizendo, só fique esperando, espere. Em outras palavras, ele diz, Abacuque, confie que o que eu vou fazer é certo. É por isso que o texto termina, versículo número 3, dizendo, certamente virá e não tardará. Aí nós temos um problema aqui, porque quando nós lemos o texto em português, a ideia é, o que é que virá? A visão, versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se. O que é que nós estamos esperando? A visão chegar. Se ela demorar, você espera, mas o que é que você sabe? Ela está para vir, se ela vai vir, ela vai chegar, uma hora ela chega. A imagem imediata que nós temos é, espere que a profecia vai se concretizar, mas temos um problema, porque o texto grego do Antigo Testamento, a Septuaginta, não traduz desse jeito. E vamos comigo lá para o autor aos Hebreus, capítulo 10. Olha só o que é que Hebreus, citando Abacuque, no caso aqui, o que é que ele diz? Versículo 36, 37 e 38. Olha aí. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, ou seja, fiquem firmes. Está de acordo com o versículo 3? Tá. Está dizendo lá, espere a profecia, espere a visão. Vocês precisam de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, ou seja, a visão. Vocês têm uma promessa, esperem. Que promessa? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O autor aos Hebreus diz, não é a visão. O autor aos Hebreus diz, é alguém que está vindo. Não é algo que está vindo, é alguém que está vindo. Aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O autor aos Hebreus chega agora e diz, entendam o que o texto está dizendo no versículo número 3 de Abacuque capítulo 2. Não é que a profecia vai vir, é que Cristo vai vir para cumprir a profecia. Isso é um vislumbre do dia em que o Senhor há de retornar. É por isso que ele disse, escreva, porque a entrada dos caldeus em Jerusalém é um vislumbre do julgamento de Deus, mas é um vislumbre do julgamento final. E não se preocupe, pode ser que demore, e demorou um bocado, e nessa demora que nós ainda estamos esperando, ele diz, espere, continue esperando. Pode ser que demore um pouquinho, 2000 anos desde que Jesus voltou, mais alguns 1000 anos antes dessa profecia. Ele diz, não se preocupe, espere, porque aquele que há de vir, vai vir. Cristo virá, meus irmãos. É isso que ele está dizendo aqui. Ele vai vir, ele vai cumprir a sua palavra. Todas as profecias estão guardadas nele e se cumprirão nele. De repente ele chega para nós e diz, vocês precisam aprender a ser perseverantes. Confie na palavra do Senhor. É essa a queixa do autor de Pedro. A queixa dele é, os homens acham que o Senhor está demorando. Capítulo 3 de Pedro, ele diz, onde está a promessa? O Senhor disse que ia voltar, onde está a promessa? A resposta do Senhor é Abacuque, espere. Pode ser que pareça que está demorando, mas continue esperando, porque o que nos leva a esperar é a confiança que nós temos em quem prometeu. É por isso que ele vai colocar as atitudes que se esperam de quem está esperando. O que é que se espera de nós? Versículo número 4. Eis o soberbo. Um contraste bem simples no versículo 4, entre o soberbo e o justo. Ele diz, eis o soberbo. E quando ele fala o soberbo, a gente pensa logo de cara, os caldeus, e é isso que ele está falando. Se você olhar a partir do versículo número 5, ele vai falar exatamente da ganância dos caldeus, da forma como eles vivem, da forma desenfreada como eles vivem. Eles são soberbos mesmos, e por isso mesmo nós temos uma série de ais, a partir do versículo 6, direcionados aos caldeus. Ele está falando dos caldeus,
Mas por causa do versículo 3, que está falando da volta de Cristo, por causa do versículo 3, que está falando da vinda de Jesus Cristo, ele diz: não, tem algo mais aqui, tem uma forma de existir, tem uma forma de viver dos soberbos. Por que isso é importante agora? Ele diz assim: sabe os soberbos? A sua alma não é reta neles. Quem são os soberbos aqui, meus irmãos? A que ele se refere? Não só os homens da Babilônia, os caldeus, não só eles, mas todos aqueles que querem viver de forma autossuficiente, de todos aqueles que de forma arrogante querem viver a vida sem Deus. É por isso que João, na primeira carta de João, capítulo número 2, ele vai dizer que um dos pecados que são graves em nós é a soberba da vida. É o fato de nós acharmos que nós somos independentes, que nós estamos indo muito bem, que a gente consegue dar conta. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. É isso que a gente faz, a gente toma pra gente e diz que nós somos fortes, que a gente é poderoso. E aí eu fico vendo mensagem do WhatsApp, um monte de vídeo, de foto, de musiquinha. Ah, eu sou poderoso, eu sou forte. Não colocaram um dia desse um vídeo de uma mulher cantando: eu vou vencer. Vai, minha filha, vai vencendo aí. Arrogância, soberba no coração, acha que consegue, acha que pode. Os crentes que possuem em si esse triunfalismo, esse negócio de que eu consigo, eu posso, eu vou lá, esses são soberbos. E sabe o que é que a soberba faz com o homem? Ele distorce o coração. Olha como é a alma desses homens. A alma deles não é reta. Mas peraí, que negócio de alma reta é essa? Tem que ser uma alma comprida, reta? Como é que funciona esse negócio? A palavra de Deus, meus irmãos, é a reta em que nós caminhamos. É ela que nos mede, ela é o prumo da nossa vida. De forma que sempre que você quiser uma reta, você precisa de uma régua, você precisa de uma regra, você precisa de um cânon. É isso que significa a palavra cânon. De forma que a Bíblia funciona para nós como um prumo na mão de um pedreiro. Para manter a parede reta, o que é que ele precisa? De um prumo. Para fazer um risco, uma reta, você precisa de uma régua. O que a Bíblia faz? A Bíblia coloca a nossa vida, a nossa alma no prumo, na reta correta. Ele nos coloca em conformidade com Deus. É por isso que crente anda na linha. Anda na linha no sentido que ele anda conforme a regra. Você não está no meio do mar, que anda para o lado que você quiser. O Senhor fez um trilho, e onde é que os crentes andam? No trilho. Então não assuma aquele ditado dos brasileiros, não. O brasileiro diz que quem anda na linha, o trem pega. Eles não imaginam o tamanho do trem que está vindo contra eles, porque eles estão fora do trilho. Nós andamos no trilho, porque para chegar no céu, só existe um trilho, um só caminho. Mas aqueles que são soberbos, eles não querem regras externas. Os soberbos querem viver conforme suas próprias regras. E por isso o coração deles não é reto. O coração deles é tortuoso. O coração deles não se encaixa com a palavra. Eles não andam no trilho. Eles são almas livres. E como almas livres serão aprisionados eternamente no inferno. O texto nos diz que os soberbos não buscam a Deus, porque eles acham que têm tudo o que precisam. Eles são fortes, eles são corajosos, eles são boas pessoas. Deus não vai ter coragem de colocar alguém tão fofinho no inferno. Mas de repente ele chega agora e diz: o justo não faz assim não. Os soberbos acham que vão para o céu, que vão se livrar, que vão receber a Cristo em pé, porque são fortes, porque são bons, porque cantam bem, porque pregam bem. Os soberbos acham isso. Os justos não acham isso não. O justo faz o quê? Viverá pela sua fé. Aí nós temos dois problemas, porque Paulo parece que resolve isso. E esse texto, meus irmãos, é o texto mais importante que nós temos no Novo Testamento, pelo menos na visão da Reforma. Foi esse texto que libertou Lutero, quando ele leu lá no livro de Romanos. Esse texto é citado 3 vezes no Novo Testamento. É citado por Paulo em Romanos, aos Gálatas, e depois é citado pelo autor aos Hebreus. Então ele é importante.
Mas em cada uma dessas citações, um ângulo desse texto nos aparece. E aí, de repente, nós descobrimos que existe uma série de conceitos por trás desse texto aqui. Em primeiro lugar, o texto nos diz que o justo viverá por sua fé. E aí nós temos uma pergunta: se é o justo que vive, ou se é por causa da fé do justo que ele vive? Ou seja, ele vai viver porque tem fé, ou ele tem fé porque ele vive? Aí nós temos problema agora, porque o texto dá essa dubiedade. O apóstolo Paulo pega esse texto em Romanos e diz: primeira palavra que você tem que olhar é que ele está falando que esse alguém, ele é justo. Primeira coisa que você tem que ver aí é que quem vai viver assim é um justo. E a referência imediata aqui ao texto é Abraão. E ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Os termos, o tempo todo que Abacuque usa, são termos jurídicos. O termo justo não é um termo de ética, não é um termo de moral. O termo justo é um termo judicial, é um termo de tribunal. Não é uma pessoa boa. Ele não está dizendo uma pessoa boa aqui, uma pessoa ética, uma pessoa com boa moral. Ele não está falando isso. Ele está dizendo alguém que é declarado oficialmente justo. É por isso que Paulo vai dizer que a justificação agora vem pela fé, quando as obras de Cristo, a justiça de Cristo é colocada em nós e a nossa imundícia é punida nele. Eu sou declarado justo. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Primeira expressão aqui é: vocês precisam entender que ele não está falando de pessoas boas, ele está falando de pessoas salvas. E que essas pessoas são justificadas pelo fato de que elas confiam. A expressão que ele usa é pela sua fé. Mas de repente ele diz que essa fé vai produzir vida. Mas tem dois aspectos dentro dessa vida. Ele vai dizer: viverá por sua fé. Tem dois sentidos aqui no texto. Eu sei que a gente é tentado a pensar em um só e escolher somente um, como que dizendo: ok, quem crê vai ser justificado, e quem for justificado vai viver. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não no sentido de morrer, de não morrer, mas no sentido de viver eternamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, já não estamos mais mortos, nós somos religados com Ele, nós vivemos com Deus, nós temos vida, porque nós cremos. Mas não só isso. O texto também pode significar que vai viver em conformidade com essa fé. Então não é uma questão somente de que você diz que crê no coração e aí fica de boca aberta, escancarada, cheia de dentes, sentado lá na sua sala, esperando a morte chegar, dizendo: agora eu estou salvo e está tranquilo. Não é isso. Pelo contrário, meus irmãos, ele está dizendo que aqueles que são justificados por Deus, que possuem fé em Deus, vão viver de acordo com essa crença. E aí, queridos, entendam de uma vez por todas, o conceito de fé no mundo evangélico está errado. Estão ensinando em nossas igrejas que fé é pensamento positivo. Acredite que vai dar certo. As suas palavras têm poder. Se você pensar forte, vai conseguir. É isso que eles estão dizendo que é fé, e isso não é fé, isso é esoterismo. Isso não é fé. Fé, meus irmãos, não é o que você sente, fé é o que você faz. O que você crê são suas atitudes, não é o que você diz da boca para fora. Porque confessar com a boca para fora, dirão no último dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome. E ele diz: eu não vos conheço. É isso que ele vai dizer. Não sei quem vocês são. A sua profissão de fé verbal não fará diferença nenhuma, porque o justo vai viver conforme a sua fé. Os nossos atos são pautados pela nossa crença, pela nossa confiança no Senhor, e é esse o significado da palavra aqui. Não é só uma crença em si, uma doutrina, mas é a confiança que nós possuímos na palavra de Deus, a confiança que nós possuímos em Deus. Foi isso que foi retirado de Adão e Eva, quando Satanás chegou para ele e disse: não é assim que Deus disse. Na verdade, ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.
O que eles desejaram foi desconfiar do que Deus disse, que eles iriam morrer. Isso é falta de fé. E como é que eles agiram com base nessa descrença? Eles comeram o fruto. Notem, queridos, então, que o que ele está colocando aqui é que nós somos justificados por Deus, somos justificados porque cremos em Deus, mas a nossa vida não só foi adquirida por Deus nessa crença, mas ela também agora é modificada por esta crença. De forma que eu e você somos diferentes do soberbo. O soberbo tenta fazer todas as coisas pela sua própria mão, porque ele acredita que ele consegue. Ele vai lá com a sua própria força e tenta conseguir. Por isso que a alma dele não é reta, ele não acredita na palavra, ele não confia na palavra, é por isso que ele se distancia da palavra. O que o Senhor está dizendo é que os justos, pelo contrário, vivem conforme aquilo em que eles confiam no que Deus diz. Se Deus diz que o melhor método para educar crianças mal educadas e pecaminosas é dar umas lapadas no traseiro dela, o que é que o crente faz? Mas e a super nani? Eu não confio na super nani, eu confio em Deus que disse que é umas boas lapadinhas que resolve. Notou? Eu busco na Bíblia conhecer qual é a vontade de Deus, e eu vivo conforme essa crença. Eu não busco lá fora saber como é que eu devo viver. O justo vai viver conforme a sua fé também. Ele não só vive porque tem fé, ele vive conforme a sua fé. Ele confia no Senhor. Quando tudo está dando errado, e parece que Deus está deixando o mundo de cabeça para baixo, os planos de Deus estão meio confusos, e a gente fica um pouco atônito no meu estudo. O que o Senhor nos convida, nos convoca é: confie naquele que tem o controle de tudo. Mantenha a sua fé nele. Mantenha a fé no Senhor. Não seja arrogante, não seja pretensioso, não seja soberbo. Não ache que você vai conseguir pelas suas próprias mãos. Continue confiando no Senhor e agindo em conformidade com o que Ele mandou. Pode parecer estranho, pastor, falar de submissão feminina em pleno século 21, depois da Revolução Feminista, queimaram um monte de sutiã para nada. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus ainda é fiel, e eu ainda olho para ela e confio nela. Os homens podem inventar um monte de novidade, um monte de soluções novas, nós ainda ficamos com a velha solução. O mundo pode inventar um monte de mensagens novas, nós ainda ficamos com a mensagem antiga. Nós ainda confiamos no Deus que não muda. É por isso que nós permanecemos. Só precisa ligar a TV. 5 minutos de jornal, você vai dizer: o mundo está virado. A menos que você coloque no NETV, ou bote em qualquer um outro canal nesse horário, você vai descobrir que Recife está virado. Que uma mulher que diz que abandonou a família, que deixou de usar maconha para usar crack, que diz que vai matar e que se torna candidata do PSOL, isso é o mínimo. O que nós vemos, na verdade, é todos os valores invertidos, onde o homem sério é um homem sem valor, onde um vagabundo é que tem valor, onde quem merece a proteção do governo é bandido, e nós que somos cidadãos de bens, nós temos que pagar agora no final desse mês, que senão vamos presos, ou vamos perder os nossos bens. Eles nos roubam e nós somos ladrões se não pagarmos. Quando o mundo está invertido e a gente acha Deus: Senhor, o Senhor perdeu o controle, o Senhor nos faz novamente um convite. O primeiro convite é: escute a voz de Deus e não o barulho do mundo. Pare de tentar escutar o barulho do mundo, coloque-se na sua torre de vigia, coloque-se em cima da sua fortaleza e espere Deus falar. Abra a Escritura Sagrada e escute a voz de Deus.
O povo de Deus tem passado por várias dores, por várias dificuldades, por muitas quedas. Muitas igrejas estão se acabando, mas estão se acabando simplesmente porque está faltando a palavra de Deus diante delas. Elas não querem mais ouvir a voz de Deus, elas querem ouvir a voz de todo mundo. Elas querem ouvir a voz de Freud, elas querem ouvir a voz de Darwin, elas querem ouvir a voz de Foucault, elas querem ouvir a voz de um monte de gente, mas elas não querem mais ouvir a voz de Deus. Elas acham que todo mundo tem uma saída, que existe lá um doutor que dá uma receita para você viver muito. Você acha e você acredita em mensagens do WhatsApp, mas não acredita no Senhor. O Senhor nos convida, meus irmãos, a retornarmos à Bíblia e dizer: ela é a nossa única regra de fé e de prática. Eu não acredito em nada que a Bíblia não diga para eu acreditar. Eu não faço nada que a Bíblia não diga para eu fazer. Eu não me levantarei deste lugar enquanto o Senhor não falar comigo. Nós não vamos agir, meus irmãos, conforme o mundo, que tem aparência de sabedoria, que falam até bonito, com um sotaque bonito, careca, falando bonito lá. Ah não, meu filho, não acredite nos filósofos e eruditos da nossa época, que tem uns métodos bobos para ensinar sabedoria, que falam bobagens, mas dão status de grandes descobertas. Nós sentamos para ouvir Deus. Todo domingo, quando a gente vem aqui para a igreja, nós estamos nos sentando na nossa torre de vigia para ouvir Deus. Porque durante a semana nós vamos ouvir um monte de gente besta tentando nos dizer como é que a gente vive. Mas nós precisamos ouvir Deus nos dizendo como é que nós vamos viver. Mas sabe o que a gente faz na segunda-feira? A gente diz para os loucos do mundo como é que deve se viver. Nós não ficamos, cada um tem a sua opinião, não é? A gente tem que respeitar a opinião dos outros. Porque afinal de contas tudo é um ponto de vista. Meu irmão, todos os outros pontos de vista estão errados. Entenda de uma vez por todas. Só o ponto de vista de Deus está certo. Todos os outros estão errados. Cada um tem o seu ponto de vista, mas só Deus tem o caminho da verdade, só Ele possui a coisa correta. É por isso que o povo de Deus precisa de volta proclamar a mensagem do Senhor. Não interessa o que os ateus dizem, se calem, não importa, cale a boca você, o meu Deus te calará no final. Por isso que eu não quero que você passe por essa situação. Precisamos de novo, meus irmãos, voltar com a Bíblia para dentro do nosso parlamento. Precisamos voltar com a Bíblia para dentro das nossas escolas e dizer para o mundo: é só o Senhor quem tem a solução. O mundo precisa ouvir a igreja de novo. Está na hora de pararmos, de ouvirmos a voz do mundo. Essa semana houve uma audiência. Semana passada houve uma audiência aqui em Recife, porque uma deputada falou contra as religiões afro. Estavam lá várias igrejas evangélicas, representantes da igreja evangélica do Brasil, defendendo a pluralidade de crenças, defendendo a agenda da abortista, defendendo todos esses conceitos, meus irmãos, e dizendo que isso era vontade de Deus, mensageiros de Satanás. Isso não é a voz do Senhor. O povo de Deus precisa de novo proclamar a voz do Senhor de novo, em tábuas grandes. Escreva-as em tábuas grandes e corram por aí, proclamem a mensagem de Deus. Proclamem a mensagem de Deus. Anunciem a voz do Senhor. O que é que eu vou anunciar? Anuncie que o machado está posto à raiz. Anuncie que Cristo vai voltar. E que será terrível a posição dos soberbos. O Senhor nos convoca agora, meus irmãos, a fazermos nessa proclamação, a proclamação daqueles que confiam. Eu vou dizer porque que os crentes não anunciam mais a mensagem. É porque eles não acreditam mais nela. Só basta dizer, se você tivesse talvez um versículo bíblico escrito embaixo, dizendo, Laí Ribeiro disse isso. Quer ver o que os crentes iam fazer? Ia buscar receita. Porque os crentes acreditam muito mais nas mensagens de Laí Ribeiro, dizendo que você tomar um copo d'água com limão de manhã, você vai ficar bom, do que no que a palavra de Deus diz sobre acreditar em Cristo para ser salvo. Será que para que o povo entenda e creia na palavra de Deus, os crentes vão precisar ter escrito embaixo Cortella ou Karnal? Será que nós vamos precisar de homens para dizer o que a palavra de Deus diz?
Será que nós vamos precisar ouvir da voz de espíritas a mensagem da palavra e nos encantarmos com ela, porque os crentes não trazem mais a palavra, porque não nela confiam? Precisamos voltar a confiar na palavra do Senhor. Ele disse que viria. E adivinha o que é que vai acontecer? Ele vai vir. Ah, está demorando. Tá. Ele disse espere. Por isso que ele disse para você esperar. Ele virá. E como justo, eu vou viver conforme a minha fé, enquanto Ele volta. Eu vou proclamar a minha crença. De forma que quando estiverem em uma conversa e tocarem num assunto, eu não vou dizer, essa é a sua opinião, eu respeito. Não, essa sua opinião está errada, porque a Bíblia diz o contrário disso. Você está errado, a Bíblia está certa. Ah, você é arrogante. Não, não sou não. Eu só sigo aquele que me ensinou. Ele sim, quando fala, tá. Ele não volta atrás. É uma questão de interpretação da Bíblia. Não, meu filho, quem falou isso foi Satanás, lá no Jardim do Éden. Ele disse para Eva, é uma questão de interpretação. É uma questão de ponto de vista. Você não está interpretando a voz de Deus direito. Satanás foi quem inventou esse método, não foi você não. Se você acha que você está muito moderno, dizendo, ah não, mas tudo é um ponto de vista. Meu irmão, Satanás foi que te disse isso, não foi Deus. Precisamos de uma vez por todas tornar a palavra de Deus conhecida por todos os lugares. Queremos mudar no Brasil, vamos votar no Bolsonaro, vamos votar no Lula, porque a gente muda esse ano. Não, a gente não muda esse ano com voto, meu irmão. Nós mudamos esse mundo com pregação da palavra, confiando na palavra de Deus, agindo conforme a palavra do Senhor. O mundo está virado de cabeça para baixo, a gente não pode negar. Tudo nos deixa um pouco assustados, só basta ligar a TV no canal certo. Mas no final das contas o Senhor nos convida a ouvir a mensagem do Senhor, a proclamar a mensagem do Senhor e confiar na mensagem do Senhor. Nós conhecemos como a história termina, a gente não está preocupado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.